registros relatam de quantas comunidades? E vocês têm na cabeça aí qual que é o tamanho da Amazônia que tem essa possibilidade de ter essas comunidades? Na região amazônica são 37 mil comunidades. Uau! Agora, na região, por exemplo, no município que ela está, são 11 mil habitantes no município e desses 11 mil, 5 mil estão nas 50 comunidades que existem no município. Uau. Então, você imagina o gestor público gerir as necessidades das comunidades ribeirinhas, que demoram, algumas são mais próximas, outras são mais distantes, né? Mas todas elas enfrentam problemas como, por exemplo, a questão da acessibilidade. Em períodos diferentes, nem avião vai entrar, porque o rio baixa, onde a Gislaine mora mesmo, tem períodos que ela não consegue chegar na beira da comunidade com a canoa. Ela tem que andar. Porque é seco. É um lago que seca totalmente e a canoa atola. E a gente tem que deixar a canoa e continuar a pé. Carregando isso tudo que você mostrou ali. Eu às vezes não dá para fazer o atendimento nessas regiões onde fica mais difícil o acesso. Às vezes é mais difícil nesse período da seca. Né? Tem comunidades que ficam isoladas totalmente. Então, por exemplo, a Arara, que é uma comunidade do mesmo município dela, que tem uma população muito grande, 1.000 pessoas moram naquela comunidade. É muito interessante você olhar de cima, assim, você vê aquela fio, né, de casinhas enfileiradas, bem maior do que a maioria das comunidades na região. E eles vivem à beira de um lago. E no período de seca, o que eles chamam de furo, que é a comunicação de um lago para o outro, seca. Então, eles já chegaram a ser socorridos até pela Defesa Civil para comida, porque não tem como sair da comunidade por 3, 4 meses. E também nesse período não entra médico, nesse período não sai para uma emergência, né? Então tem essas questões. Em relação à saúde e educação, eu tenho a satisfação de dizer que eu estou vendo, né, uma melhora muito grande na educação com a chegada da escola nas comunidades, mesmo que sejam escolas pequenas. Escola pública? Escola pública, a rede pública. Então, ela tem uma capilaridade bem grande agora. Foi dada uma capacitação para todos os educadores, eles estão fazendo módulos para se capacitar. A maioria já tem graduação, que é uma coisa legal. A gente tem que dar parabéns para o governo nesse sentido. Só que eles precisam de muita coisa, né? Aquilo que nós temos na nossa cidade farto, como lápis, papel, borracha, giz, alguma coisa assim, é escasso lá. E também os professores têm uma vivência muito pequena na área de educação. A experiência é pouca, né? Exato. Então, nós estamos levando, através de profissionais da cidade, voluntários, mais capacitação para a rede pública de ensino e a gente sempre traz junto os professores de escola dominical, pessoas que estão atuando na igreja, né? Trabalhando com coisas muito simples, mas que são ferramentas que ajudam na educação. E também nós estamos com um trabalho de enfrentamento a abuso sexual de crianças e adolescentes. Que deve ser muito grande nessas regiões. Isso, né? Capacitando para o fortalecimento das crianças na prevenção do abuso. As comunidades, elas são muito familiares, né? Então, todos são família. Se tem um problema, a rede de proteção não está lá para proteger ninguém. Então, não tem um conselho tutelar, o líder da comunidade pode ser seu tio, pode ser seu pai, pode ser o avô. Quer dizer, muitas coisas são escondidas, inclusive, para não atrapalhar a família. A questão sexual é um tabu muito grande, então nós estamos trabalhando na prevenção com uma metodologia que chama CLAVES. E também, atualmente, nós estamos com um projeto de melhoria da qualidade da água. Lá tem água demais, é muito lindo, tudo muito lindo. Essa semana a gente encontrou com um rapaz que é ribeirinho e está estudando aqui no seminário. Eu falei, está faltando água aqui, né? Porque realmente não tem água para ele que tem tanta água. Mas a água potável, ela é escassa. Não tem condições de fazer esse tratamento, né? Então nós estamos trabalhando com um projeto de
E a água do rio não tem como eles utilizarem? Tem, mas precisa tratar. Né? E é isso tem casos que as crianças têm diarreia, a gente tem que ficar tratando depois, né? Comunidade que eu moro agora, por exemplo, tem o poço, tem a bomba d'água, mas desde o começo do ano está estragada. Então a gente capta a água da chuva e a água que a gente bebe, porque a gente não pode usar a água do poço, né? Agora, então a gente tem esses problemas técnicos. Existem certos paradigmas lá que devem ser muito difíceis de ser quebrados. Um desses, quando você tocou na questão sexual, me veio à mente um mito que existe lá, que é um paradigma, inclusive, precisa ser vencido, essa questão do abuso sexual. Eu já li e vi muitas histórias de meninas que ficaram grávidas e existia um mito que eles diziam que era o boto rosa que tinha engravidado as meninas. Obviamente, isso é lenda para esconder algum tipo de abuso, né? Quer dizer, paradigmas como esse devem ser um desafio para tratar, né? Você que está lá no dia a dia, por exemplo. Para a gente é muito fora da realidade, mas para eles é algo muito real. Então a gente trata com pessoas que isso é real para eles, né? Então as meninas, quando estão menstruadas, elas não vão para o rio, porque a lenda diz que é nessa época que o boto ele encanta. Então, assim, muitas têm medo. Então, a gente enxerga isso de perto. O boto, para quem não sabe, é uma espécie de golfinho, né? Parece um golfinho, um peixe. Então, o Claves tem tratado exatamente nessa área, trazendo informação, né? Então, as grávidas dizem, né, alguns estudos, que é o incesto, né? Acaba que alguns pais tinham, né, a iniciação sexual da filha, e as mães contavam histórias de que era o boto. Mas nós não sabemos até que ponto isso... A gente já leu relatos a respeito disso. Agora, né? O que vocês acham que é o fator principal que leva as pessoas para esses lugares, né? Porque é um lugar que você tem grandes recursos ali, num certo sentido, mas, por outro lado, você tem uma escassez tremenda, né? O que, na opinião de vocês, seria o fator principal ou os fatores que levam famílias a se instalarem em lugares de tão difícil acesso e de provisão? Isso é uma tradição familiar e cultural que já vem... A gente pode dizer que a origem disso é o próprio descobrimento do Brasil, né? É aquela busca por uma nova área, uma nova região onde você vai conseguir mais recursos, uma melhor qualidade de vida, onde você vai prover um meio de sustento para a sua família. E assim, você pode ver um movimento natural da costa, do litoral, em relação ao interior do país. E nessa região que a gente está falando, a região amazônica, o caminho natural dessa jornada são os rios. Né? Vai para o rio. Né? Então, através dos rios, cada vez eles vão procurando mais para dentro, mais para cima, mais em direção à nascente do rio, um lugar, uma condição melhor de vida. Agora, isso vai causando cada vez mais esse isolamento, né? É comum uma comunidade surgirem outras comunidades. Um casal ou filhos de uma família, eles saem daquela comunidade, estabelecem um novo ponto um pouco mais adiante, começam ali a fazer uma roça, começam ali, constrói sua casa. E o tempo vai passando e os filhos casam e ficam ali ao redor dos pais e vai surgindo uma nova comunidade. Há conflitos entre essas comunidades também, pastor? A igreja também trabalha como mediadora, às vezes em conflitos nesses aspectos, ou não? Isso, pelo menos lá, é tudo mais tranquilo? Em geral, eles vivem bem, mas esses conflitos também existem. Não podemos dizer que não existem. Há momentos, há situações em que essa divisão de comunidades elas acontece justamente por causa de conflitos, né? Por um desentendimento entre uma família com outra, ou por alguma coisa até familiar mesmo, um filho que briga com seu pai, sai e vai começar a sua vida longe de casa, longe da família. Esses conflitos às vezes são motivo do nascimento de novas comunidades. E é trabalho para a igreja. Legal. Também. Agora, como é que fica o recurso para esse tipo de missão? A gente sabe que vocês precisam, né? Todo mundo que realiza um trabalho em locais como esse precisam de recursos. Vocês também, se quiserem usar aqui o nosso programa para fazer esse apelo, para que pessoas contribuam para essa missão, financeiramente falando, podem também abrir esse espaço aí. Ok. Deixa eu só fazer uma parte sobre essa questão da vida comunitária. Eles têm as
os momentos ou a vida bela que você falou que a gente não tem aqui. Né? Eles têm regras próprias, eles têm uma vida comunitária muito mais saudável. A maioria dos nossos voluntários, quando chegam lá e voltam, eles falam assim, aprendi que eu posso viver com muito menos e posso viver muito bem. Então, existem recursos naturais, existem maneiras de existir naquelas comunidades que são realmente valorosos. Talvez muitos de nós, familiarmente, se tivéssemos tido a oportunidade no passado, a gente não ia querer sair de lá como a maioria não quer. Exatamente. Eles saem, às vezes, por necessidade, como, por exemplo, necessidade de saúde, necessidade de educação. E isso é um dos problemas e por isso nós estamos lá, porque a gente quer capacitá-los para enfrentar essas situações. Então, por exemplo, os bolsões de pobreza de Manaus, de Parintins, são alimentados pelas pessoas que vêm das comunidades ribeirinhas, porque elas chegam na cidade sem vivência de cidade e elas têm poder aquisitivo baixo, então eles vão morar onde? Na periferia. E lá, graças à droga, à bebida, né? Então muitos se perdem nesse momento. Tem nas comunidades ribeirinhas muitas crianças que foram geradas na cidade quando a menina foi aos 13, 14, 15 anos estudar na cidade. E aí acabou voltando para casa com filhos, né? Então, a comunidade ribeirinha, ela é linda, a vida é muito legal. Só quero contar uma história. Simples, né? Eu cheguei e estava visitando, tinha uma casinha e na casinha estava escrito delegacia. Assim, delegacia? Mas tem uma delegacia aqui? Quem é, né? De repente tem um destacamento da polícia lá. Não tem. Eu falei, então por que tem aquele nome? Não, porque no dia de festa, se alguém estiver dando trabalho, os homens prendem, colocam lá dentro e ele vai ficar lá até o dia amanhecer, quando ele vai acordar bem legalzinho. Então, eles têm as regras deles, né? Tem uma comunidade que tem muitos jovens que eu conheço também de Santo Antônio, do Tracajá, eles têm uma regra, nas vendas lá não se vende bebida alcoólica. Então, tem bebida alcoólica lá? Tem. Mas não vendidas nas vendas, as pessoas trazem de fora. Então é um processo também de controle social muito interessante e muito valoroso. Bom, sobre contribuições, nós trabalhamos com doações. A Asas de Socorro sobrevive de doações de pessoas físicas, muita gente pergunta assim, vocês recebem dinheiro do governo? Não, nós não recebemos dinheiro do governo. Os nossos projetos são feitos por doações de igrejas, doações de pessoas, né? Temos alguns parceiros que trabalham no desenvolvimento específico de projetos, como a Tia Fund, a Terra dos Homens, mas a nossa bênção vem disso, de entender que as pessoas querem participar, porque são cidadãos, né? Cidadãos brasileiros e cidadãos do reino também, que tem interesse de ver pessoas recebendo a demonstração do amor de Deus lá longe, onde a gente chega com dificuldade. Com certeza. E essas pessoas que não podem estar pessoalmente, podem então contribuir. Os contatos estão na tela, asasdesocorro.org.br. E lá acredito que as pessoas encontrem todos os contatos precisos para elas contribuírem, né? E a Gislaine, a nossa missionária também, se quiserem fazer contato, eu sei que a igreja está sempre mandando pessoas para lá, né, que quiserem participar, servir a comunidade ali. Você tem algum contato especificamente seu que você quer deixar também, Gislaine? Tem o e-mail gisaraiva.missões@gmail.com e qualquer contato pode ser através da Secretaria de Missões, né? Aqui de Lagoinha. A Secretaria de Missões de Lagoinha aqui. Pode ligar, inclusive, no 3429-9500, 3429-9500, é o telefone da nossa Secretaria de Missões. Esse é o geral, mas se colocar o 9500, eles transferem diretamente para a Secretaria de Missões. Pode falar lá com a Giselda, né? E aí ela faz a ponte entre você e a nossa querida missionária dentista ali, a Gislaine.